Boa noite a todos, a paz do Senhor. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui, nessa cidade que eu amo, de Curitiba, e agora nessa igreja que com certeza já está nas minhas orações. Quero agradecer aí aos apóstolos, aos pastores Ingle, acertei a pronúncia, e Gilberto, que me receberam com muito amor. A gente tomava ali agora há pouco um café, e eu pude conhecer um pouco da história de vocês. Uma história fantástica, de um desenvolvimento absurdo em apenas 7 anos. A cada viagem que eu vou nesse Brasil, a cada história que a gente escuta de alguns ministérios, a gente verifica que eu preciso fazer mais para o reino de Deus, porque tem muita gente aí se dedicando por completo e que tem auxiliado, a mudar esse Brasil. E com certeza vocês, essa igreja tão maravilhosa, tem impactado essa cidade aqui de Curitiba e os seus arredores, com todos esses projetos sociais aí que vocês fazem, com todas as coisas que vocês vêm fazendo aí para o reino de Deus. Então, parabéns aos pastores, parabéns aí a toda a igreja. Gente, como já dito, eu me chamo Flávio Varela Torres, eu sou advogado de profissão, mas desde 14 anos de idade, que Deus me chamou e disse que eu iria pregar a palavra de Deus. Eu falei: Deus, eu prego a palavra de Deus, mas me dá uma profissão também. Ele falou: tá bom, eu vou te dar uma profissão, mas você, dentro da sua profissão, você vai pregar a palavra de Deus. Então, desde adolescente eu falo sobre esse Jesus, e Deus tem me levado para muitos lugares para poder pregar a palavra para empresários, na igreja, poder falar sobre prosperidade, sobre finanças, sobre questões emocionais em relação à parte do dinheiro. E Deus me deu um curso chamado Escola de Prosperidade, onde a gente tem auxiliado as pessoas a desfrutarem de uma colheita extraordinária. Se tem uma mensagem importante que abre portas, é o tema de dízimos e de ofertas. E se você tem alguma dificuldade em relação a esse tema, você precisa rever aquilo que você representa no reino de Deus. Porque se você é servo ele não tem patrimônio. Servo, ele usufrui do patrimônio que o seu dono, o seu senhor, permite que chegue aí na sua mão. Então, tudo que você tem é instrumento de Deus para que você possa usufruir também, claro, mas usar em prol do reino de Deus. E Deus tem me levado para que eu possa estar por aí pregando a palavra de Deus. Eu sou o pai de 3 filhos, do Gabriel de 11 anos, do Davi de 8, e a Sarinha, como diz o bom goiano, a rapinha ali do tacho, que tem 4 anos, vai fazer 5 anos, dia 20 de maio. Sou casado com a minha esposa linda, maravilhosa, Débora. Ela é goiana, nos conhecemos em Recife, Pernambuco, porque eu sou natural de Recife. E como diz um bom recifense, ela me arrastou lá para o Goiás, do qual eu já estou lá há 10 anos. Cidade maravilhosa. E estou aqui hoje, com a porta que com o amigo, o pastor Ricardo, lá de Londrina, abriu para cá. E estou muito feliz, gente, estou muito feliz. Sempre que a gente vai numa igreja nova que a gente não conhece, a gente sempre tem muito temor e tremor, de poder fazermos a obra do Senhor. Mas foi recebido aqui com muito carinho pelo pastor aqui que estava tocando. Como é o nome dele? Pastor Júlio, que me recebeu aqui. Obrigado pela recepção aí, todos, que eu tive alguma comunicação. Tá bom, gente? Eu sou pastor dos empresários da minha igreja, sou pastor auxiliar. Tem uma missão lá em relação a jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças. Sou pastor também dos empresários, como falei, e auxilio lá na igreja Catedral da Família. É uma Assembleia de Deus Catedral da Família. E eu auxilio muito meu pastor em relação a desde aula na EBD, a rodar nas congregações. Para aquilo que ele pede para eu fazer, eu estou sempre pronto, porque eu aprendi que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu entrego minha vida por completo nas mãos do Senhor, o tempo de servir a Deus não é um tempo que eu perco, é um tempo que eu ganho. E como eu falei, Deus me deu uma missão e disse que eu precisava pregar a palavra de Deus em meio à minha profissão. E eu tenho percebido que tem lugares como pastor eu não chegaria, eu não entraria, mas como profissional liberal, como advogado, como empresário, eu tenho pregado aí a palavra de Deus
tanto no Goiás, dentro da minha profissão, como em Brasília, como em outras cidades, que eu tenho andado também como advogado. Eu tenho dito que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, porque a minha alma, ela anseia por almas que se rendam aos pés da cruz. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma leitura aqui para ilustrar a mensagem de hoje, que tem por tema chaves para a prosperidade à luz da Bíblia. Se puder projetar aqui Josué 1:8. Josué 1:8, está ali projetado, né? Vou acompanhar a leitura por ali. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Salmo de Davi, né? Salmo 1:3 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha só: o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deus tem me direcionado a poder olhar para a Bíblia não como um livro religioso, mas como um livro que traz ensinos milenares, que certamente, se você guardar eles no seu coração, eles podem transformar a sua vida. A Bíblia é o manual do homem por excelência. Deus, ele sabia que eu e você, se estivéssemos aqui a esmo, a gente não saberia como lidar em diversas situações, como percorrer diversos caminhos. Então ele confabulou para a gente, né, uma grande história, onde pudesse ser inspirada por alguns que durante um bom tempo iriam escrever um compêndio que iria guiar a sua vida. Se você quer ter uma vida de sucesso no seu casamento, leia a Bíblia, que ela vai te ensinar a ter um casamento de sucesso. Se você quer ter uma criação de filhos com excelência, estuda a Bíblia, que ela vai te ensinar a você poder instruir os seus filhos no caminho. Ou seja, caminhando com Ele, não apenas apontando o caminho que eles devem andar. E também a Bíblia nos ensina a respeito do que é a verdadeira prosperidade. Tem pessoas que se incomodam com esse tema. Haja vista que durante muito tempo, algumas igrejas, eu não vou citar aqui nomes, elas tentaram tirar das pessoas o prazer de poder viver o melhor desta terra aqui. Porque Deus, ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Se ele enviou o seu filho unigênito, aquele ser exclusivo, para morrer na cruz do Calvário, para poder trazer salvação para a sua vida, ele semeou para colher bilhões e bilhões de filhos. Porque tudo que a Bíblia vai falar do que se refere a riqueza e prosperidade é sempre de abundância para a minha vida e para a sua vida. O problema é que você às vezes não tem conhecimento suficiente, ou acha que a Bíblia não fala sobre esse tema. Mas Deus me trouxe aqui hoje para poder trazer verdadeiros ensinos milenares, usando a palavra de Deus, para que você possa desfrutar e viver uma verdadeira prosperidade aqui na terra. Nós temos mais de 2.300 versos que falam sobre dinheiro e finanças. Um quarto das parábolas de Jesus, a gente tem ensinamentos sobre esse tema também. Só que existem alguns princípios que eu chamo de chave, que você precisa aprender. Porque tem coisas que Deus não vai mandar um anjo para que você possa viver o melhor dessa terra, mas sim que é você que vai ter que ter a ação da oração que você tanto busca. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Tem um texto da Bíblia que fala que por tudo aqui na terra, o dinheiro, ele responde. Se você está hoje numa cadeira confortável nesta igreja, é porque ele foi comprado com dinheiro. Nós temos aqui um excelente som aqui nessa igreja, é porque ele foi comprado com dinheiro. Se em menos de um ano foi possível construir essa igreja tão bonita, tudo isso é fruto do dinheiro. Porque Deus não se incomoda de que esse dinheiro ele chegue na sua mão. O problema é a quem você escolhe amar, a quem você serve. Porque tem pessoas que ainda hoje, no século 21, ou ainda hoje, né, no que se refere a se intensificar, elas usam o dinheiro como se fosse não uma ferramenta, mas algo que elas pudessem idolatrar, amar, ao invés de possuir esses valores. É por isso que a Bíblia fala que o problema não é o você ter dinheiro.
É você querer amar esse dinheiro, porque onde está o seu coração é onde vai estar a sua prioridade de vida. E aí você escuta a respeito desses textos que nós lemos, que fala que o meditar na palavra de Deus, o colocar em prática a palavra de Deus, ela vai trazer para a minha vida o quê? Prosperidade. É porque todas as riquezas, elas vêm da parte de Deus. É porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas eu quero trazer para vocês aqui alguns princípios que eles vão transformar a sua vida, princípios bíblicos, para que você possa ser sim uma pessoa próspera. Só que antes de poder entrarmos aqui nessas chaves, nesses princípios, você precisa transformar um pouco a sua mente. Existe um sabotador, que eu intitulo como sabotador por excelência, para que você possa aprender à luz da palavra de Deus, para que você possa prosperar. E esse sabotador é a Marta. Alguém conhece a Marta? Marta é um acrônimo muito utilizado para poder externar para vocês, tá certo? A sua configuração primária da sua alma, no que se refere aos sentimentos. M de medo. O medo, ele vai te deixar alerta, para que você possa vir a tomar decisões mais assertivas na sua vida. Quando você pega ali, dentro desse acrônimo, né, o A de alegria, é porque o seu emocional precisa desfrutar as conquistas que Deus tem te dado, para que você possa seguir o próximo plano. Quando você pega ali o R desse acrônimo, né, de Marta, a raiva vai te motivar, vai te energizar, para que você possa vir a conseguir conquistar algo. Jesus tinha tanta raiva do pecado, que ele disse para o Pai que ele viria para o mundo para poder cumprir o propósito dele, para gerar salvação para a minha vida e para a tua vida. A gente tem ali o T de tristeza, porque a tristeza nos faz pensarmos duas vezes antes de fazermos algo, pastora. Nos faz meditar em relação à questão sentimental, a questão de poder fazermos uma sociedade com uma pessoa que às vezes não comunga da nossa fé, e nos faz poder estarmos com o nosso emocional ali mais pensante. E por último, desse acrônimo da Marta, a gente tem ali o amor. O amor para que você possa entender que você precisa amar a si mesmo, para que você possa amar o próximo, para que você possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra sobre a sua vida. Aí eu lembro de um texto muito profundo, que está lá em Provérbios, no capítulo 19, né? Provérbio 19, 22, que fala o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se você enxerga de que Jesus, ele é o Senhor da sua vida, você também tem que reconhecer que a sua vida tem que ser conduzida por Ele. E se sua vida tem que ser conduzida por Ele, diante do propósito dEle para a sua vida, você precisa se submeter aos princípios da palavra de Deus para a sua vida. E são através desses ensinos que você vai ver as portas se abrirem para a sua vida. Só que se você se vê como servo, e se você se encaixa no propósito do Senhor para a sua vida, você precisa entender que, quer comamos ou bebamos ou fazermos qualquer outra coisa, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. O problema é que tem muita gente que tem dificuldade com dinheiro, e na hora de poder fazer negócio, ele esquece que Deus tem que ser o centro da sua vida. Na hora de poder fazer negócio, fala assim: Deus, fica agora de fora, que daqui para frente sou eu, porque eu sou um excelente negociador. E ele esquece de que ele é cristão, ou acha que poder passar a perna nos outros vai fazer com que ele venha ter acelerado algum processo financeiro do que se refere à sua vida. Se você está conseguindo entender, você já percebeu de que uma transformação na sua mente, ela é muito importante para que você possa conseguir conquistar qualquer coisa aqui na terra. A única exceção é o convencimento da verdade no que se refere ao arrependimento, para reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem convence da verdade é o Espírito Santo de Deus. Todas as demais coisas, você precisa configurar a sua mente, a sua alma, através da palavra de Deus, para que você possa adquirir prosperidade para a sua vida. Olha o que diz Deuteronômios 8:18, lá no final: Ele é que te dá forças para adquirir riquezas. 1 Crônicas 29,
lá no 12, no finalzinho também. E riquezas e glórias vêm de diante de ti. Não sei se aqui tem, mas lá na minha cidade tem alguns haters. E sempre quando a gente vai ensinar na igreja, né, sobre dízimos e ofertas, começam algumas discussões, algumas balbúrdias. E a principal delas é o seguinte: pastor, a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui tem hater? Lá tem muita gente que vai estar contestando aquilo que você fala. E agora eles querem contestar também a palavra de Deus em relação ao direcionamento. Só que Jesus, ele não condena as riquezas. O problema é que existe uma cultura até hoje entre os judeus de que se você não é próspero, é porque Deus não está com você. Se você não é próspero, não existe uma proximidade de Deus com você. Eles querem medir a sua intimidade com Deus em relação a zero na sua conta bancária. Jesus vem e traz um ensino poderoso para eles, de que aonde está o teu coração, é aonde está aquilo que você valoriza para a sua vida. E destaca que o problema é justamente o amor ao dinheiro, não é ter o dinheiro na sua mão. Só que o dinheiro não é como algo de um passe de mágica que vai chegar para você, mas sim através de alguns princípios que você precisa colocar em mente. São princípios que são simples, mas às vezes você não para poder dar alguma atenção àquilo que está diante de você. Primeira chave que leva à prosperidade, se possível anote, é o trabalho. Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Só que a nossa geração, pasmem, ela tem ensinado de forma diferente, de que eu preciso apenas aguardar para poder receber auxílios ou pessoas que vão investir na minha vida. Eu vim agora há pouco ao me deslocar para a igreja, né, com o Uber, e ele me contava, ele começou a abrir sua vida para mim, e disse que dentre outras coisas, ele é cristão também, ele tem uma pessoa, uma irmã, do qual ela pedia para ele sempre cesta básica. Ele dava cesta básica, dava todos os auxílios que ela precisava, mas sempre que ele oferecia para ela uma porta de trabalho, ela não queria trabalhar, só queria que ele auxiliasse ela a poder sobreviver. Infelizmente, a geração que a gente tem vivido, em relação aos mais jovens, eles acham que todos eles vão poder viver através da internet, que a internet vai ser uma fonte de renda para ele, porque a política tem incutido na cabeça das pessoas de que talvez você não precise trabalhar, só que existe uma ordenança de Deus para que você possa trabalhar. Vamos lá, princípios para os homens em relação a ser homem: lavrar, liderança e proteção. Ou seja, eu protejo a minha família, eu provenho o sustento para a minha família e eu lidero a minha família. São princípios de Deus para a sua vida como homem. E a mulher pode trabalhar? Pode sim, ela auxilia. Se vocês dois são como uma só carne, vocês não têm duas rendas, mas uma renda que se completa. Então um pode auxiliar o outro, mas esse dever, ele vem principalmente na pessoa do homem. Então a primeira chave que leva à prosperidade é o quê? É o trabalho. Olha o que diz Salmo 128:2: comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Pastor, se o trabalho gera felicidade, por que eu estou triste no meu ambiente de trabalho? Porque às vezes o propósito de Deus para a sua vida, ele não se encaixa diante dos planos que você fez para a sua vida. Porque quando você consegue entender o propósito através de uma visão bem definida para a sua vida, você começa a ter alegria naquilo que você faz. É por isso que tem advogados que se destacam no mercado de trabalho, e tem outros advogados que vão dirigir Uber, porque ele não se encaixou numa profissão, ou olhou para a profissão com outro olhar, não para aquilo de que Deus mandou ele ir para aquela direção de profissão. É por isso que tem tantos médicos que são frustrados, que não conseguem dormir, tem que tomar remédio para dormir, tem que fazer uma série de coisas, ou tiram a sua própria vida. Por quê? Porque não se encaixaram naquilo que Deus trouxe para a vida deles, e querem fazer alguma coisa apenas pelo lado financeiro. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e o quê?
Aí vem a pergunta: pastor, o que é prosperidade? Do hebraico tesalek, é ausência de necessidade. Se dinheiro por si só fosse prosperidade, a gente não teria consultórios de psiquiatra, de psicólogos lotados por pessoas que são abastados financeiramente. Porque a riqueza, no que se refere a ter dinheiro, ela é uma das coisas que faz esse conjunto do que é ser próspero. Se você tem a salvação em Cristo Jesus, você é muito próspero. Se você tem um teto, uma guarida para você dormir, você é próspero. Se você tem uma roupa para vestir, você é próspero. Se você tem uma comida para você comer, você é próspero. E o dinheiro está inserido. Tem pessoas que hoje ganham 3 mil reais, se acham super ricos. Tem pessoas que ganham hoje 50 mil reais e não conseguem ter um trocado para poder fazer sobrar, para poder dar um passeio com a sua família, porque eles não sabem gerenciar o seu dinheiro. E quem busca apenas dinheiro, a Bíblia fala que jamais dele se fartará, porque ele olha para a vida apenas por questões monetárias. Então o que é a prosperidade? A ausência de necessidades. E quando eu sigo os princípios, Deus supre essas minhas necessidades. Só que tem um detalhe: se você lhe tem apego a esse dinheiro que chega na sua mão, você não consegue partilhar isso, porque não existe propósito egoísta apenas para você, porque os propósitos de cada uma das pessoas que estão nesta igreja, na face da terra, elas se conectam com o propósito de outras pessoas. Isaías fala que Deus só torna a existência algo aqui na terra quando Ele já sabe o seu início, o meio e o fim da sua trajetória. É como se Ele começasse a vida de trás para frente. Exemplo: o pastor Flávio, ele vai se casar com a Débora, a minha esposa. Ele viu todo o meu futuro e projetou que uma menina que nasceria lá no Goiás iria se conectar com um rapaz do Recife, porque Deus tinha um propósito de unir esse casal em prol da vontade dele. Então o propósito nunca pode ser egoísta. É por isso que aquilo que chega na tua mão, Deus começa a te dar dicas. Ei, semeia. Ei, lança a semente. Ei, ajuda o próspero. Ei, abençoa a igreja. Ei, abençoa aquela pessoa que está próxima de você. Por quê? Para poder testar sempre o seu coração, como uma forma de demonstração de que Jesus Cristo é sempre o centro e o ponto principal da sua vida. Quer ver prova de que prosperidade não é apenas ter o dinheiro? A Bíblia fala de que José era um homem próspero quando estava na casa de Potifar. Quantos lembram disso? Uma história fantástica que fala que em tudo aquilo que ele fazia na casa de Potifar, ele servia Potifar, ele era próspero. Por quê? Porque a prosperidade, se você é servo por excelência, está em você usufruir do melhor dessa terra. Seja pelo aquilo que Deus permite você adquirir, comprar, lhe dar acessos, ou aquilo que as pessoas fazem por você para você desfrutar do melhor dessa terra. Ele foi para a prisão, para o cárcere, e a Bíblia fala o quê? Ele era o quê? Próspero. Porque a prosperidade é algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida. E muitas vezes, os acessos para você sair do lugar que você acha que é medíocre, e às vezes é mesmo para a sua vida, pode ser a porta que Deus vai usar para te colocar de frente para o faraó, para que você possa aproveitar esse acesso, para que você possa receber anel no dedo e viver a abundância de Deus para a sua vida. Quantos aqui estão entendendo? Faz assim com a mão. José, ele não precisou de arrumadinhos para poder chegar no faraó. Ele apenas se tornou uma pessoa útil. Ele trabalhou, ele revelou sonhos para alguns e disse o seguinte: quando você chegar na frente do faraó, lembra de mim, mostra para ele que eu tenho qualidade, para que eu possa chegar até ele. Deus permitiu de que ele fosse direto do cárcere até a presença daquele que se achava o Todo-Poderoso, para poder interpretar um sonho, como assim ele fez. Ele não precisou se exaltar, mas exaltou sempre o nome do Todo-Poderoso, porque ele sabia que a situação dele poderia mudar da água para o vinho, se Deus estivesse no caminho da vida dele, como propósito para a vida dele. Então aquele que era o que tinha a chave do cárcere, ele se torna agora governador de todo o Egito, para poder alimentar não só o
povo daquela região, mas também toda a sua família, porque Deus sabia que da linhagem dele, do leão da tribo de Judá, seria levantado para poder salvar a minha vida e a sua vida. Ei, você não precisa de arrumadinhos para que você possa ser uma pessoa próspera. Trabalha onde você está, em silêncio, fazendo sempre o melhor, porque através do teu trabalho Deus vai fazer o pouco se tornar o muito na sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia. Provérbios 14, 23, conselho de Salomão: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. 2 Tessalonicenses 3, aqui no 10, Paulo fala: se não quer trabalhar, também não coma. Amém, meus irmãos? Segunda chave que leva aqui à prosperidade é a multiplicação. Eu não vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo, não sei quanto tempo eu tenho aqui em relação ao horário, mas eu queria te falar um pouco sobre a parábola aqui dos talentos. E essa parábola nos vai ensinar sobre multiplicação. Se tiver alguém aqui em nosso meio que lida com finanças, que é consultor financeiro, se tem uma coisa que consultor financeiro bate na tecla do empresário e das pessoas, é que eles têm que aprender a multiplicar aquilo que está na sua mão, para que ele possa gerar renda através da receita que ele tem na sua mão. Amém, meus irmãos? Aí vem o ensino milenar da palavra de Deus e nos dá uma aula justamente de empreendedorismo, de multiplicação, do que fazer com o dinheiro que está na minha mão. E o que diz essa parábola? Fala que um senhor, ele tinha talentos. Talentos aqui é a unidade monetária financeira, um volume grande de dinheiro. E ele pega os seus talentos, ele ia viajar durante um tempo, e para não deixar o seu dinheiro parado, igual o brasileiro faz, deixando na poupancinha, que rende pouco, ele fala o seguinte: vou tirar o dinheiro da minha poupancinha. É óbvio que eu estou ilustrando aqui para vocês, tá? Ele pega esses talentos, para um dá 5, para outro dá 2 e para outro dá 1. Só que tem um detalhe: ele deixa um recado aqui muito importante, que ele deixou de acordo com a capacidade daquelas pessoas que estariam com esses valores financeiros. O que aconteceu? Ele acertou porque ele conhecia as pessoas que poderiam receber grandes quantias financeiras. Aquele que tinha 5 fez quantos? Fez 10. Aquele que tinha 2 fez quanto? Fez 4. E o que recebeu apenas 1 de acordo com a sua capacidade? Ele enterrou o seu talento. Quando o Senhor chega, ele fala assim: vem cá, você, primeiro você que recebeu muito. O que é que você fez com os 5 que eu lhe dei? Meu Senhor, multipliquei, fiz 10. Ah, foi? Parabéns. Entra e usufrui comigo prosperidade da minha riqueza. O que tinha 2, multiplicou para 4. Ele falou: você também entra e usufrui. E o que tinha apenas 1, o que é que ele fez? Ele enterrou o seu talento. Olha o que diz a Bíblia: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: escute isso, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Uma aula aqui financeira para a minha vida e para a sua vida, para que você aprenda a multiplicar as finanças que Deus coloca na sua vida. Tem pessoas que ainda não receberam uma quantia que estão almejando na sua vida, porque não tem preparação para poder receber esse montante financeiro. Quase 100% das pessoas que ganham na Mega Sena, e não estou lhe incentivando a jogar na Mega Sena, porque o jogo do azar é pecado. Mas as pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem tudo, porque elas não estavam, ou não estão preparadas para poder receber esse dinheiro. Certa vez eu ouvi uma palavra do pastor Tiago Brunet. Ele disse que estava numa fila da lotérica para poder pagar uma conta de luz no final do ano. E ali tinha a Mega Sena da virada acumulada. E ele escutava 2 homens, ele até brinca,
pareciam até ser crentes, porque eles estavam com tanta fé, tanta convicção que eles iriam ganhar. Um até falou que sonhou com os números para poder ganhar na Mega Sena. Aí um pergunta assim para o outro: Zé, se tu ganhar mesmo, qual é a primeira coisa que você faria com esse dinheiro? Ele falou: eu? Já está certo. Eu largava a mocreia que eu tenho em casa, que é a minha esposa, que só dá trabalho. Uma pessoa nunca vai ganhar dinheiro, porque as intenções do seu coração, elas não estão preparadas para você receber algo da parte de Deus. Porque tudo aquilo que você pode receber, que vai atrapalhar a sua vida, não virá para a sua mão. Porque você precisa, lembra da Marta do acrônimo? Lembra da tua configuração emocional primária, que precisa estar regulada? Pois é, busque conhecimento para que você possa receber mais. Demonstre diante do Senhor que você é fiel num pouco, para que você possa o quê? Receber muito da parte de Deus também. Aprenda a multiplicar, estude a palavra de Deus e pega os gatilhos que Deus ele já trouxe para a tua vida. Sabia que existem promessas que é para você reivindicar a luz da palavra de Deus? Vamos lá. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Sabe aquele irmão seu, aquele filho seu, de que está longe dos caminhos do Senhor? Se você um dia entregou sua vida a Jesus Cristo, reivindique diante do céu para que ele volte para os caminhos do Senhor. Porque é uma promessa que Deus lá te deu. Se você um dia confessou a Cristo, toda a sua família vai estar um dia na igreja com você, servindo a Deus, cantando louvores a Deus, pregando a palavra de Deus. Por que não? Porque essa promessa já está na sua vida. Assim também há prosperidade. Nós já lemos aqui vários textos. Do meu trabalho, que eu fizer, que eu exercer, eu serei feliz e próspero. Porque se Deus ele é o dono do ouro e da prata, Ele não vai inutilizar ou impedir de que os seus filhos, que sou eu e você, venhamos a desfrutar desse ouro e dessa prata, para vivermos do melhor desta terra, nesse presente. Todas as promessas de Deus para a vida eterna estão associadas a riquezas. É caminhar como se as ruas fossem de ouro. Lá você vai ter uma casa própria sem pagar aluguel. Lá existe como referências joias, muita coisa preciosa. É o lugar que você vai morar um dia na eternidade. Então eu não posso querer concordar com essa teoria da mendigagem, de que porque eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não posso viver do melhor desta terra aqui. Porque se Deus abdicou do seu trono de glória, e lá em Filipenses no capítulo 2 fala isso, para poder trazer salvação para a minha vida e para a sua vida, Ele não vai querer que você viva uma vida de mendigagem, não vai. Ele quer que você viva, usufrua do melhor desta terra. Mas você precisa entender de que tem princípios que são escolhas suas de fazer. Nós temos escolhas de não fazer algo, ou escolha de poder fazer algo. Quando a gente pega lá em Gênesis no capítulo 3, quando a serpente seduz a Eva, fala o seguinte: não tem problema você comer desse fruto não, existe uma proibição, mas o problema é que se você comer desse fruto, Deus sabe que você vai pensar como Ele, você vai saber o que Ele sabe. Ela foi tentada por poder, ou seja, ela quis buscar um caminho errado, para poder adquirir esse poder, que parece que encantou os olhos de Eva. Tem muita gente que ainda hoje, ele escolhe seguir a Satanás pelaquilo que ele pode supostamente conceder às pessoas, porque o dinheiro, ele atrai poder. Só que o dinheiro, quando vem para a sua mão de forma errada, por meios escusos, ele não vai lhe gerar bênção, nem vai saciar aquilo que você está buscando, porque ele vem de uma forma errada. Nada que é criado, ele nasce pronto. Existe um tempo de criação e de maturação. Ei, não perca a paciência. Se Deus está calado, é porque Ele está trabalhando ao seu favor. E eu declaro que em nome de Jesus, o teu negócio vai prosperar
assim: os teus filhos alcançarão o melhor dessa terra, os melhores cargos. Se é uma vaga de concurso que você almeja, pode ser uma única vaga sequer. Declara: Senhor, em nome de Jesus, eu farei a minha parte de estudar, mas aquela vaga é minha, porque eu sou teu filho, porque o teu Espírito Santo pode me direcionar do que estudar, para que aquela vaga possa vir para a minha família, para a minha casa. Eu não sei como está a situação dos teus filhos, da tua casa. Se você entrou aqui hoje endividado: pastor, eu errei. Se derrama na presença do Senhor. Fala: Deus, eu errei, mas me dar uma segunda oportunidade de eu poder entender os teus preceitos milenares, a tua palavra sagrada, para que eu possa ser próspero, para que eu possa desfrutar do melhor dessa terra com a minha família, em um nome de Jesus. Eu venho de uma família muito simples. Minha mãe dona de casa, meu pai músico, homem muito inteligente. Largou medicina após finalizar o 4º ano de medicina, pastora, porque ele tinha uma paixão que era música. Meu pai tem 2 mestrados em música. Hoje está muito bem, mora nos Estados Unidos, mas nem sempre foi assim, porque meu pai nunca fez uma composição musical, um arranjo, nunca tocou em nenhum lugar que não fosse dentro da igreja. Meu pai teve uma vida devota de servir a Deus. Na minha casa eu sempre vivi com estritamente, melhor dizendo, necessário. Porque meu pai estava sempre na igreja. Ele tocava, ele regia, preparava coral. Eu tinha sempre o mínimo de dentro da minha casa. Igreja Assembleia de Deus naquele tempo, no passado, era difícil. O músico ele tinha que tocar por amor. E meu pai tocava por amor, ele servia a Deus. Mas eu dizia assim: Deus, meu pai e minha mãe são homens de oração. Eu via por diversas vezes meus pais à noite de joelhos, cantando, orando em línguas estranhas. Eu me arrepiava todinho, mas eu dizia: Senhor, mas muda o quadro da minha família. Se não for na vida deles, muda na minha geração, para que eu possa liberar prosperidade através da minha vida para os meus filhos, para minha esposa, também para os meus pais. Porque eu não posso acreditar de que eu vim para esse mundo para poder sofrer, ou para poder ter apenas o estritamente necessário. Me mostra a tua verdade para que eu possa prosperar. E hoje eu posso dizer para vocês que, se eu estou aqui hoje, é pela vontade e mão de Deus. Mas eu tenho pessoas que estão lá no meu escritório trabalhando para gerar riquezas, multiplicar riquezas em meu favor. Porque Deus me tirou de uma situação simples e me exaltou. Eu não falo isso para a minha glória, é para poder citar de exemplo para você de que Deus ele pode sim transformar a vida de uma família, não apenas de uma pessoa. Muitos ao meu redor disseram para mim assim: você nunca vai ser advogado. Na sua família não tem nenhum advogado. Sua mãe é uma dona de casa. Seu pai ele é um músico. Seu lugar na igreja é como um músico. Eu dizia: Deus, eu vou te servir com toda a minha alma, meu coração. Para onde tu me mandar eu vou, não importa onde for. Mas me permite ser uma pessoa próspera, porque eu quero poder escolher a roupa que eu vou usar, o relógio que eu vou usar, o carro que eu vou ter, porque a tua palavra me disse, eu já entendia isso quando adolescente, de que tu és o dono do ouro e da prata. Se tu és o meu pai que é dono, compartilha comigo a tua riqueza. E hoje, para a honra do Senhor Jesus, eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa próspera. Eu não sou rico, não sou milionário, bilionário, mas não tem me faltado nada, nem a mim, nem a minha família. E eu tenho sido também canal, condutor, para poder abençoar outras pessoas e investir também na obra do Senhor, fruto de muito jejum e oração, mas também que fiz a minha parte no que se refere a me preparar. Eu comecei em Goiânia há 10 anos atrás, num escritório que eu subi uma escadaria que parecia que não tinha fim. Prum! Montei lá várias salas de advogado, só que não tinha ninguém, era só eu. Eu sempre fui meio louco, meu irmão. Eu coloquei lá 4 salas e disse: Senhor, manda os advogados. Manda os advogados. Um dia eu vou ter aqui dezenas de advogados. Eu entrava lá igual doido, sozinho. No dia que eu fui inaugurar, era eu, minha esposa e o Gabrielzinho, com 1 ano de idade. De amor, profetiza. Profetiza a causa grande.
Profetiza cliente grande. Profetiza que aqui vai ficar lotado de advogado trabalhando para a gente. Profetiza. E lá a gente sempre foi meio doido. Minha esposa pega lá e jejuma 3 dias seguidos só com água. A gente vai, sobe no monte, vai orar e profetiza e acredita. Assim sempre foi nossa vida. Lugarzinho feio, em cima de um restaurante lá mais feio ainda. E eu, rapaz, achei um lugar bom aqui em Goiânia. Descobri que o bairro top aqui chama-se Marista. Deixa eu ver esse negócio aqui. Amor, gostei daqui. Ela gostou? Já entendi. Eu falei, pois é, profetiza, vamos andar. Saímos da igreja domingo de manhã. Vamos almoçar nesse lugar lá top, que é legal, a região boa, nobre. E começa a estender a mão, meu irmão. Bora, amor, bora, profetiza. Depois estava o Gabrielzinho também crescendo e profetizando. 10 anos se passaram. Eu saí de um escritório de advocacia, 100 e poucos metros quadrados, num lugarzinho feio, afastado. Hoje eu tenho um escritório de advocacia no melhor desse bairro chamado Marista, uma área de 640 metros quadrados. Eu tenho hoje mais de 20 advogados que trabalham para mim, fora corpo administrativo, atendo não só o Goiás, mas o Centro-Oeste e o Brasil inteiro, porque um dia Deus olhou para mim, viu verdade no meu coração, me viu ainda adolescente com o joelho dobrado no chão, lá na cidade de Recife, num bairro chamado Cordeiro, que durante muito tempo não tinha nem asfalto na rua, para eu poder me deslocar para poder estudar, e Deus me exaltou para que eu pudesse estar aqui hoje, para poder cantar o hino da vitória e mostrar para você que vale a pena servir a este Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, o que você está passando, mas Deus manda entregar para a igreja uma unção de prosperidade. Eu vou voltar aqui ainda e escutar a transformação que Deus fez e vai fazer na vida de vocês. Aleluia. Deus vai levantar um empresário que vai dizimar aqui o valor equivalente deste aluguel, para que não possa haver falta mais de nada aqui, porque Deus está vendo os anseios dos pastores dessa igreja, a alegria dos projetos sociais que eles fazem, feito com tanto amor, e Deus vai destravar mentes aqui hoje, para que vocês possam ser instrumentos de Deus, aleluia, para investir na obra social, para investir nessa visão que Deus tem mostrado aos pastores desta igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu encerro com a última chave: planejamento. O planejamento, ele faz o pouco que temos se tornar muito. O que é planejamento, pastor Flávio? Criar planos para alcançar um determinado propósito. Tem um texto lá de 2 Reis, no capítulo 4 e 2, que diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Vamos a esse contexto aqui rapidamente, você poder entender essa história que é muito forte. Essa viúva, que a Bíblia não revela o nome, era mulher de Obadias, mordomo do rei Acabe. Ele escondeu, sustentou diversos profetas que por ordem de Jezabel deveriam ser mortos. Ele tinha talvez o suficiente para poder sustentar a sua casa, a sua família, mas sustentar dezenas de profetas, homens que comem, é difícil. E ele precisou adquirir recursos para poder trazer sustento para esses profetas que ele escondia. Mas esse homem, ele vem a óbito. E essa viúva tinha 2 problemas. Um de ordem emocional, estava de luto, mas ainda não desistiu da vida. E muitas vezes você tem problemas, às vezes problemas pequenos, mas por tudo você quer desistir no meio do caminho. Ela tinha um segundo problema: os seus filhos poderiam ser levados como escravos se ela não pagasse aquele débito.
porque era assim que a lei da época dizia. Mas ela conhecia os caminhos do Senhor. Não sei se por educação dos pais, ou porque tinha um líder em casa que lhe mostrava a verdadeira palavra de Deus. Porque a primeira coisa que você precisa buscar em meio às dificuldades não é chorar apenas, não é fofocar com a vizinha do lado, mas sim é buscar conselhos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre vai lhe direcionar para a solução dos seus problemas. Naquele tempo ela não tinha o privilégio que nós temos hoje, de termos um compêndio chamado Bíblia Sagrada. Então ela foi até aquele que seria a boca de Deus para a sua vida. Ela procura o profeta Eliseu e fala assim: estou com um problema, me ajuda. Tu sabes que meu marido era um homem de Deus, me ajuda. Consulta a Deus, fala com Deus, me traz uma direção de vida. E olha o que ele pergunta para ela: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. O que é isso? Planejamento. E mulher inteligente, né? O seu problema era de quê? De que seus filhos seriam levados como escravo. E ela fala assim, tua serva. Ela se coloca como serva, como escrava dele naquele momento. Sabe por que muitas vezes você não consegue adquirir alguma posição que você busca, algum cargo, ou vender algum produto? Porque você não tem um sentimento de humildade para poder pedir algo a alguém, ou para demonstrar de que você é uma pessoa boa de coração para conseguir alcançar aquele cargo. Se você quer vender alguma coisa, se faz de fraco para ganhar o forte, usa de estratégia. Tem pessoas que querem vender algo assim, quer comprar, é o melhor. Se não quiser, quem perde é você. Eu tenho uma frase que no histórico diz o seguinte: o cliente nem sempre ele tem a razão, mas ele é sempre a nossa razão de existir. Se todos os clientes forem embora, porque cliente dá trabalho, dá ou não dá? Mas você não vai ter mais como existir dentro da sua empresa. Então aprenda a ter humildade naquilo que você quer pedir. Até para poder pedir as coisas a Deus, eu não devo pedir com arrogância, mas sim sempre com humildade, em duas etapas: a etapa de pedir a Deus em oração, e a etapa de eu continuar a oração me calando, para que eu possa ouvir a voz de Deus como direcionador para a minha vida. Eliseu perguntou a ela o quê? O que você tem em casa? Na hora que perguntou, respondeu, mas quando não, se calou, porque o texto depois vai só trazer de instruções do profeta Eliseu para a vida dela. Olha quais foram os conselhos deixados pelo profeta Eliseu: dize-me o que tens em casa, ou seja, não coma a sua semente. O orçamento que está na sua casa precisa ser planejado em detalhes, porque Deus ele ama pegar o pouco que você tem e transformar em muito. Olha a medida do céu: sacudida, recalcada e transbordante. Eu ensino lá para os jovens que a medida da pipoca. Aqui o pessoal come pipoca nos carrinhos, no parque. Já viram algum carrinho desse não ter pipoca ao redor, no chão? Sempre tem, sabe por quê? Porque eles abrem o saco lá, faz assim, pum, abre o saco, coloca a pipoca, bateu. Coloca a pipoca, bateu. Ele sabe que vai transbordar, mas ele coloca mais, para que você possa sair com ela na mão assim, opa, vai cair, peraí, deixa eu comer um pouquinho. Assim é a medida do céu: sacudida, bati, calcada, empurrei, transbordante. Porque Deus sabe que durante a tua vida você vai fazer escolhas erradas, mas por mais que você faça escolhas erradas, Deus ainda assim vai te dar o suficiente para que você possa ser uma pessoa próspera, ainda que você cometa erros, porque você pode errar, Ele sabe que você vai errar, mas Ele sempre vai acertar para com você e com toda a sua família. Aleluia. Pastor, a medida de 1 para 100 porque quem serve a Deus, ele acredita sempre na loucura. Ele semeia
um pouco na igreja, e Deus faz com que esse pouco possa se tornar um valor absurdo na sua mão. Porque se o coração seu estiver preso a esse Deus Todo-Poderoso, Ele não está preocupado com o quantitativo financeiro que você oferta, mas se o valor daquela oferta para a tua vida, em detrimento da tua liberalidade, para com a igreja. Porque Ele sempre vai te dar em abundância. Você aprendeu hoje aqui, né, gente? Medida dá o quê? Da pipoca. Quando você for comer pipoca agora, vai dizer: nossa, o pastor Flávio me ensinou que a medida do céu é igual a medida de quê? A pipoca doce aqui, qual é a cor? É rosa ou é preta? Preta, né? Rapaz, no Goiás é rosa, gente. Acredita nisso? Amém, né? Princípio do profeta Eliseu, olha só. Peça vasilha aos seus vizinhos. Se você hoje passar alguma dificuldade, será que você tem amigos para poder lhe ajudar? Essa mulher que não tivesse amigos, fosse aquela vizinha que bate a porta na cara dos outros, entra num elevador assim, entra mudo, sai calada, não fala de Jesus. Eita. Entra mudo, sai calada, coisa de curitibano, né? Se ela não tivesse amigos, fosse uma pessoa malquista, ela não iria viver os milagres de Deus na sua vida. Porque o profeta disse assim, vai lá, vai nos seus vizinhos, pega vasilhas. E ela assim o fez, bateu na porta de um por um, e pegou tantas quantas vasilhas ela aguentou ou entendeu que era o suficiente para a sua vida. Terceiro conselho: vai, entra, fecha a tua porta sobre ti e teus filhos. Ei, tem segredos que Deus vai revelar só para você, e você não deve contar esse segredo para ninguém. Porque se você for tentar explicar o extraordinário de Deus naquele momento para as pessoas que estão ao seu redor, elas vão te desencorajar a continuar acreditando naquilo que Deus mandou você fazer. José, ele sofreu o que sofreu porque ele se precipitou em contar os sonhos que Deus trouxe para ele, de que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se encurvar diante dele. Tudo era propósito de Deus, mas ele sofreu muita opressão, inveja dos seus irmãos que os conspiraram, a matar ele, de querer matar ele, porque ele se precipitou em contar o plano de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus te revelar como instrução, fecha a tua porta, faz só entre você e a tua família. E quando tiver de posse do carrão, meu irmão, chega na frente da igreja e buzina assim, pipi. Alguém quer uma carona? Porque já se concretizou na sua vida. Quantos aqui entenderam, meus irmãos? Infelizmente em nosso meio tem muito irmão que se diz salvo em Cristo Jesus, mas é agoreiro, não quer o bem de ninguém. Mas eu quebro hoje toda maldição de inveja nesta casa de oração, em o nome de Jesus, porque essa igreja recebeu uma palavra hoje que vai se ajudar mutuamente para o crescimento não só da igreja, mas das pessoas que estão aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Quarto conselho: quando a última vasilha foi cheia, o azeite secou. No planejamento, você não pode ter desperdício daquilo que Deus coloca na tua mão. Não é porque você hoje colhe em abundância que você não precisa guardar, porque tempos de escassez virão sobre a sua vida. É natural os ciclos da vida de dificuldade. Muita gente fala assim: pastor, eu não rompo porque o Brasil está em crise. Aí eu parei assim um dia e falei: e quando foi que o Brasil não teve em crise? Eu faço 40 anos esse ano em julho. Eu não me lembro qual foi o dia que o Brasil não esteve em crise. Só que quem está em Cristo não tem crise. Ele tem Cristo como provedor da sua vida. Deus quer derramar sobre a sua vida, aleluia, ideias que nunca ninguém antes teve. Porque quem tem ideias exclusivas, vinda diretamente do céu, pode vir crise mundial,
mas vai sempre se sobressair em meio às pessoas, ao contexto mundial, seja o que for. Se tem uma coisa que você, se não pedir, não vai receber, chama-se sabedoria. A sabedoria é dada a quem pede. Salomão foi instruído pelo seu pai Davi, de que se um dia tivesse oportunidade, ele pedisse sempre sabedoria a Deus. É por isso que quando Deus um dia chega para ele e fala assim: pede o que você quiser que eu vou te dar, ele não titubeou e pediu sabedoria. Porque eu posso ter curso em Harvard, Stanford, em qualquer lugar, mas se eu não tiver sabedoria para poder conduzir a minha vida, eu não chegarei a lugar nenhum. Qual é a diferença entre você que está aqui hoje e um mendigo que está na rua? É porque o mendigo já desacreditou nele mesmo e na sua vida. E se você está aqui é porque você ainda continua acreditando por fé que Deus pode e Ele vai, em nome de Jesus, transformar a sua vida. Basta que você compreenda esses princípios e coloque eles em prática. E por último, ele fala assim, ó: vai e vende o azeite. Capacidade de negociar. Tudo aquilo que Deus coloca na tua mão para você multiplicar. Tudo aquilo que vai aumentar conforme sementeira na tua vida, ele vai ser fruto do teu trabalho. Então você aprendeu hoje aqui 3 chaves fantásticas que podem e vão transformar a sua vida. Essa mulher recebeu um comando da palavra de Deus, de que ela tinha que seguir alguns passo a passo, para que ela pudesse transformar a sua vida. Deus vai te dar o direcionamento, mas o tamanho daquilo que você vai colher depende da tua fé. Essa mulher aqui pegou as vasilhas que ela entendeu o suficiente. Se ela pegou 10, encheu as 10. Se pegou 20, encheria as 20. Se 30, encheria as 30. 100, encheria as 100. Porque aquilo que Deus te revela, ele vai ser do tamanho que você acredita, que você enxerga, que você almeja por fé na sua vida. Ele vai dizer assim, ó: vai, caminha, segue, faz assim. Agora, o tanto que vai chegar na sua mão é o tanto que você acredita por fé que Ele, como Todo-Poderoso, pode colocar nas tuas mãos. Porque quando você encher todas as vasilhas que você abriu para a sua vida, o azeite ele vai parar de jorrar abundância sobre a sua vida, porque você acreditou só até ali. Então cuidado, porque Deus está sempre falando com você. O problema é que você acha que o Deus falar com você é como se fosse apenas um grito no seu ouvido, mas Ele fala com a tua alma mais forte do que um grito no teu ouvido. E Ele fala assim: não vai por esse caminho. Você olha para um lado, para o outro. Quem falou comigo? Ele fala: não vai por esse caminho. Você para de novo, olha para um lado, olha para o outro, mas não está sensível à voz do Espírito Santo e tem escolhido os caminhos errados e tortuosos. Nós temos o privilégio, depois de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, de termos um Deus que mora dentro de nós. Ele não mora dentro de nós porque Ele não tinha casa para morar. Ele mora para que você nunca mais estivesse só vivendo aqui na terra, porque Ele é aquele que vai te direcionar. Vai para a esquerda, vai para a direita, segue em frente, não faz isso, não vai por esse caminho, foge da tentação. E você precisa estar sensível à voz de Deus. Busque a Deus em oração, jejum, medite na palavra de Deus, para que você possa saber vencer nesse mundo usando a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, ele venceu a ele, não exalando poder apenas, porque ele tinha poder, ele recebeu no momento do seu batismo lá com João Batista, mas ele venceu usando a palavra de Deus, porque no mundo espiritual a gente vence usando a palavra de Deus. É por isso que você tem que ter guardada no seu coração essa palavra chamada palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só que você ainda tem um outro segredinho. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo, quando você está tão desesperado,
e não sabe o que pedir, como falar. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai até a presença de Deus com gemidos inexprimíveis para interceder pela minha vida e pela tua vida. Ei, eu não sei quem está te desencorajando, eu não sei porque você quer desistir ou desistiu. Lembre-se que existe um Deus que habita dentro de você e que quer sempre levar para o alvo que é Cristo, o alvo que é o céu. Se você está em Cristo e nova criatura você é, já existe uma unção de prosperidade sobre a sua vida, sobre os teus negócios, sobre as tuas empresas e sobre tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar, porque a bênção de Deus é que as bênçãos, oh aleluia, elas vão estar sempre grudadas, correndo atrás de você, porque existe um Deus que habita dentro de você, existe um Deus que vai instruir você, existe um Deus que vai capacitar você, e se você estiver pronto para poder receber, Ele vai permitir que chegue na tua mão aquilo que Ele já proferiu para a sua vida. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. As chaves que aprendemos hoje, elas são poderosas para mudar por completo o rumo das suas finanças. Analise o que você precisa mudar e ser próspero. O trabalho é que transforma a sua vida financeira. Quando chegar dinheiro na sua mão, aprenda a multiplicar e aprenda a planejar. Se você fizer isso, à luz da palavra de Deus, a sua vida certamente ela mudará. Eu queria conhecer aqui, eu não sei, eu não conheço vocês. Pastor, minha vida está arruinada financeiramente. Ou uma outra pergunta: pastor, eu quero crescer, eu quero ser ainda maior, eu quero que minha empresa cresça. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você.